Oi, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente, a professora Ana Patrícia, para a nossa aula de língua portuguesa no nosso projeto Educa Balsas. Mensagem para hoje: tudo é possível quando temos o conhecimento em nossas mãos. Então, coloca conhecimento aí nessa mãozinha e vamos juntos transformar a cidade de Balsas e depois o mundo, porque com o conhecimento nós somos poderosos. Na aula anterior, nós estudamos modalizadores em artigo de opinião. Dois temas aqui, é um tema, mas são dois muito importantes. Modalizadores, que são expressões que modificam, que interagem, que participam dentro de um texto, fazendo você participar também desse texto, se motivar, ou entristecer, ou se rebelar. Mas são expressões que emitem a opinião de quem escreveu, emitem o sentimento, a opinião, o pensamento, a visão de mundo que essa pessoa tem. E esses modalizadores fazem com que você também ou concorde ou discorde dele, mas sempre utilizando argumentos. E artigo de opinião, também nós já estudamos, que é um texto, é um gênero que tem o quê? Tem o quê? Será que você lembra? É um gênero, gente, é um tipo de texto, meus caros colegas, que vai trazer uma opinião, que vai trazer uma tese, que vai defender uma tese a partir de argumentos. Ele é organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão, sempre baseando-se em argumentos, e argumentos sólidos e verídicos, tá? Não pode ser fake news. Então, vamos lá, vem comigo. A nossa habilidade. Às vezes o professor diz assim: olha, Carlos, tu tem que aprender isso. É uma forma de expressão do professor, mas tem que aprender, né? Que estou sendo obrigada a aprender isso, não. É porque é necessário. A sociedade, o mundo globalizado, tecnológico, ele exige pessoas capacitadas. Então, nós queremos que você se capacite, que você tenha o seu lugar no mundo e seja um lugar digno, um lugar favorável, ok? Então, o projeto Educa Balsas está levando isso para você. Eduque-se, aprenda. Aqui eu vou destacar duas coisinhas que você tem que aprender. Olha só, eu tenho que aprender de novo. Reconhecer o posicionamento ideológico de um texto jornalístico. Eu li esse texto. O que ele quis dizer? Não sei, não entendi. Então, você vai ler de novo, vai interpretar, vai identificar as palavras, as expressões modalizadoras, vai juntá-las ali num saquinho, numa caixinha, e vai conseguir, eu tenho certeza. E inferir posicionamentos. Ele falou isso, qual a opinião dele? Então, você também vai conseguir identificar a opinião, a visão de mundo de um determinado texto. E, consequentemente, depois você também vai conseguir organizar, colocar e transmitir a sua visão de mundo para as outras pessoas. Então, agora vamos lá, né? Porque é preciso, malhar o cérebro para ele não ficar murchinho. Então, vamos aprender, vamos para a nossa atividade. Eu trouxe aqui um artigo. E esse artigo tem como título: Frente ao colapso urbano brasileiro. Feliz Dia Mundial do Habitat. Frente ao colapso urbano brasileiro. Feliz Dia Mundial do Habitat? Agora eu li com um ponto de interrogação. Se você está em casa e percebeu que na primeira vez que eu não li o ponto de interrogação, e ela não leu o ponto de interrogação. Por que eu não li? Justamente para você perceber isso. Porque até o ponto de interrogação, tudo dentro de um texto tem a sua importância, tem a sua função. Então, primeiro eu li como uma afirmação. Agora eu li como realmente é. Uma pergunta. Frente ao colapso urbano brasileiro. Feliz Dia Mundial do Habitat? Então, vamos lá. O que eu quero aqui? O que nós queremos aqui? Eu vou mostrar trechos desse texto, e você vai ter que identificar o quê? Expressões modalizadoras dentro desse texto. Eu vou dar uma dica. Elas podem ser advérbios, por exemplo, aqui, ali, certamente, efetivamente, não, sim. Podem ser adjetivos: bonito, grande, pequeno, assim, coisas mais, não é? Podem ser orações subordinadas adverbiais, que vão funcionar como advérbios ou locuções adverbiais. Também podem ser orações subordinadas adjetivas, que vão funcionar como adjuntos adnominais, como se fosse um adjetivo, caracterizando uma oração anterior.
Então, vou te dar um minutinho para você ler essa primeira parte, ok? Eu estou lendo aqui também. Vamos lá. Então, voltamos. E eu já vou destacar o quê? No título, frente ao colapso urbano brasileiro, Feliz Dia Mundial do Habitat. Estou afirmando, mas o título não é uma afirmação. Frente ao colapso urbano brasileiro, Feliz Dia Mundial do Habitat? Como é que eu posso comemorar o Dia Mundial do Habitat, da moradia, se tem milhões de pessoas vivendo na rua? Milhões de pessoas que não têm onde morar. Então, o nosso autor do artigo, o Bruno Dias, ele já começa o texto, lá no seu título, com uma interrogação, que me fez pensar, e é para te fazer pensar sobre o que ele quer nesse texto. Como é que eu posso comemorar alguma coisa se tem milhões de pessoas sem teto, milhões de pessoas sem moradia? Então, vamos lá, vamos ver o que ele colocou mais aqui. Então, eu destaquei. O autor faz uma pergunta provocativa. Fica implícita sua opinião a partir do subtítulo. Não posso comemorar o Dia Mundial da Moradia. Tem milhões de pessoas sem moradia. Então, como é que eu vou comemorar? Está tudo bem para comemorar? Não, não está. Vamos ver um pouquinho também sobre o Bruno. Tem muita coisa aqui sobre ele que revela o que ele quer dentro do texto. Bruno Dias, diretor social da organização Teto Brasil, é comunicador social e há 8 anos trabalha no terceiro setor com experiências em gestão de voluntariado, pedagogia e liderando projetos sociais de impacto. No Teto, desde 2010, Bruno está à frente da organização no Brasil, tendo trabalhado também por 3 anos na sede Latam do TECO, localizada no Chile. O que acontece aqui? Destaquei o quê? Gestão de voluntariado, pedagogia e liderando projetos sociais de impacto. Isso é o Bruno, que o Bruno faz, onde ele trabalha. Função do autor e sua possível opinião e reflexão. Então, se o Bruno lidera missões de voluntariado, lidera missões de pedagogia, será que ele pode ser a favor dessa comemoração, de comemorar o Dia da Moradia, enquanto ele luta para as pessoas terem moradia? Eu não vou dar resposta, eu quero que você pense junto comigo, ok? Então, aqui temos o título, aqui temos um pouquinho sobre o Bruno, informações sobre o autor do nosso texto. Então, você já vai pensando sobre aquela resposta ali. Será que o Bruno comemorou o Dia Mundial do Habitat? O Dia Mundial da Moradia? Vamos para o nosso próximo trecho. Leia aí que eu leio daqui. Agora sim, identifiquei aqui algumas expressões modalizadoras. Será que você identificou aí alguma? Eu identifiquei 4. Olha só. Hoje, primeira segunda-feira do mês de outubro, é celebrado o Dia Mundial do Habitat, que foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1985, e busca refletir sobre o direito à moradia e o acesso igualitário à cidade. No entanto, mesmo tendo se passado 30 anos da formalização desta data, estamos observando no Brasil a ampliação da crise urbana e a redução expressiva de recursos públicos para políticas habitacionais e de urbanização de favelas, trazendo um cenário nada animador. Será que neste dia temos algo a celebrar? Gente, eu gostei do Bruno.
o Bruno me fez assim pensar realmente nesse celebrar. Então vamos lá. Identifiquei aqui. Mesmo tendo se passado 30 anos, é o quê? Oração adverbial concessiva. Olha, a ONU lá um tempão atrás disse, vamos comemorar o Dia Mundial da Moradia. Mas depois de 30 anos, existem milhões de pessoas que não têm moradia. É para comemorar? Isso realmente acontece? E ele diz, estamos observando no Brasil a ampliação da crise urbana e a redução expressiva de recursos públicos. Redução expressiva. Aqui ele utilizou o adjetivo expressiva, para dizer o quê? Para destacar que a redução nas verbas, para quem precisa, para aqueles realmente que têm necessidade, elas estão diminuindo. Redução expressiva. Ele utilizou o modalizador, o adjetivo modalizador expressivo, para dizer que essa redução está fazendo falta. Essa redução foi muito grande. Essa redução precisa ser repensada. Continuando. Trazendo um cenário nada animador. Ele utiliza nada animador. Ele utiliza aqui um advérbio, que também pode ser um pronome indefinido, nada, e animador, porque animador é um adjetivo. Então, nada animador, nada. Então, ele utilizou aqui oração adverbial concessiva, adjetivo expressiva, advérbio pronome indefinido, nada, nesse caso advérbio, e utilizou também o adjetivo animador, para caracterizar o pensamento dele, para dizer o quê? Será que neste dia temos algo a celebrar? Teve uma redução expressiva, grande, um cenário nada animador, e mesmo tendo se passado 30 anos, será que nós podemos celebrar o Dia Mundial da Moradia? Daqui a pouco eu te pergunto mais. Próximo trecho, leitura. E qual foi o advérbio modalizador ou a expressão modalizadora que eu encontrei aqui? Ainda mais. Trecho. Segundo os dados preliminares lançados neste ano pela Fundação João Pinheiro, relativo ao déficit habitacional de 2015, houve um crescimento da problemática se comparada com os anos anteriores. No Rio de Janeiro, por exemplo, onde a falência do Estado agora ainda mais agrava ainda mais a situação, a Prefeitura identificou um crescimento de 150% da população em situação de rua, que passou de 5 mil pessoas em 2013 para 15 mil pessoas neste ano. Então, ele utilizou aqui a locução adverbial ainda mais. Para que ele utilizou? Vamos voltar aqui. No Rio de Janeiro, por exemplo, onde a falência do Estado agrava ainda mais a situação. Ainda mais a situação. E quando ele utiliza ainda mais, quer dizer que já há outros fatores agravando a situação da moradia, da casa própria das pessoas. Tem outros fatores. E o que veio para agravar? Para aprofundar ainda mais essa situação? A falência do Estado. A falência do Estado. O Estado não tem dinheiro para ajudar, para dar moradia, para dar emprego para aqueles que realmente precisam. Então, a expressão modalizadora ainda mais intensifica, traz outros fatores para o agravamento. Lendo, galerinha. Aqui, nesse novo trecho, nós também só identificamos uma expressão modalizadora. Vamos ao texto. Na região metropolitana de São Paulo, com as informações que a organização social Teto Brasil tem levantado, já foram identificadas pelo menos 115 novas favelas e adensamento de favelas existentes nos últimos 5 anos, com a vinda de novos moradores que não têm encontrado outra opção de moradia acessível. Isso é muito triste, não é, gente?
Então aqui, que não tem encontrado outra opção de moradia acessível é o quê? Oração subordinada adjetiva. E aqui é uma oração subordinada adjetiva. É uma oração que funciona como um adjetivo. Ao invés de classificar, de delimitar, de caracterizar um adjetivo, ela vai caracterizar uma outra oração. A oração é: com a vinda de novos moradores, os novos moradores vieram. Que tipo de moradores foram? Que não tem encontrado outra opção de moradia. Então, essa oração aqui destacada está caracterizando aqui, olha, esses novos moradores. Então, está delimitando. Aí, por que o Bruno usou isso? Por que ele usou esse modalizador? Para caracterizar, para intensificar, para realmente deixar à mostra o que ele pensa sobre o que ele está escrevendo. Lendo. A deteriorização dessa situação tem sido percebida em outras metrópoles também. Em Curitiba, Paraná, temos visto o retorno de políticas higienistas, que tendem a varrer estes abismos sociais para debaixo do tapete. Além do espraiamento das ocupações e favelas, que tem ampliado a problemática para os demais municípios da região metropolitana. Aqui, novamente, o Bruno utilizou uma oração adjetiva. Para se referir a quê? Vamos ver aqui. Em Curitiba, temos visto o retorno de políticas higienistas, que tendem a varrer estes abismos. Quem é que tende a varrer os abismos? As políticas higienistas. Então, essa oração adjetiva aqui está caracterizando políticas higienistas, um termo da oração anterior. Mas você está se perguntando aí, o que seriam, nesse caso, políticas higienistas? Eles dão sabonete, dão toalha, dão escova de dentes? Não, gente. Infelizmente, olha um modalizador que eu vou utilizar na minha fala. Infelizmente, essas políticas higienistas que muitos governos fazem, muitas autoridades fazem como é que eu posso dizer? Tem um morador de rua, então eles vão tirar aquele morador de rua dali, vão colocar eles em outros lugares. Mas muitas vezes não é uma moradia. Eles vão ser expulsos dali, daquela casinha que ele fez ali. É por isso que ele diz que tendem a varrer estes abismos sociais para debaixo do tapete. Essas políticas não estão funcionando. Elas não funcionam quando ele diz isso, que tendem a varrer estes abismos sociais para debaixo do tapete. É como aquele ditado que a nossa mãe diz, esconder o sol, tampar o sol com a peneira. Tem como tampar o sol com a peneira? Não, porque tem uns buraquinhos. Então, aqui ele está dizendo o quê? Está caracterizando essas políticas higienistas. Porque ele poderia só dizer, temos visto o retorno de políticas higienistas, além do espraiamento, além da expansão das favelas. Mas ele quis colocar realmente a opinião dele ali sobre essas políticas. Elas não servem para nada. Mesmo com o aprofundamento da crise social e com esta situação alarmante, o governo federal tem priorizado manter sua governabilidade. Se, por um lado, os cortes no orçamento do Ministério das Cidades apresentados para o ano que vem são monstruosos, por outro, a pressa do Poder Executivo foi enorme em liberar 2 bilhões para emendas parlamentares. Então, aqui eu identifiquei, e você também de casa identificou, eu tenho certeza, 4 expressões modalizadoras. A primeira é a primeira oração. Mesmo com o aprofundamento da crise social e com esta situação alarmante, nós temos uma oração adverbial concessiva, indicando aí uma contradição. Enquanto o governo aumenta, os parlamentares aumentam seus salários, a crise social está aí, aumentando a cada dia. Então, é uma contradição, é uma oração concessiva. E parece que não vai parar. O povo passa fome, o povo está na miséria, mas isso ainda está acontecendo. Verbas estão indo para lugares que não devem ir. Então, é uma oração concessiva, é uma contradição, uma oposição que está acontecendo aí.
Ah, mas por que ele utilizou essa oração adverbial concessiva? Para demonstrar a opinião dele com relação a essa governabilidade, se ela está funcionando ou não. A governabilidade continua ocorrendo, mas a crise social também. Se, por um lado, os cortes no orçamento do Ministério das Cidades apresentados para o ano que vem são monstruosos, utilizando o adjetivo modalizador monstruosos, caracterizando o quê? O que são monstruosos? Os cortes no orçamento. Os cortes no orçamento do Ministério das Cidades são monstruosos. Não tem explicação, é um monstro que assusta. Ah, eu tenho uma verba, eu tenho que liberar essa verba para construir moradias populares. Mas houve um corte monstruoso. Então, esse corte monstruoso, ele quer dizer o quê? Que é um corte que assusta, que nem parece real, porque um monstro não é em si real. Então, ele está comparando aqui os cortes a um monstro. É uma coisa que não parece real, mas acontece. É uma coisa que eu não acredito, que me assusta, que me dá medo. Então, ele intensificou aqui, com o uso desse adjetivo, esses cortes no orçamento das cidades. Por outro lado, a pressa do Poder Executivo foi enorme em liberar 2 bilhões para emendas parlamentares. Ele utilizou aqui o adjetivo enorme, para dizer o quê? A pressa. Enquanto o povo passa fome, há alguns parlamentares que investem neles, investem em suas emendas parlamentares, que, segundo o nosso autor também, nessa governabilidade, muitas vezes não servem para nada. Eu dei uma pulada no número 2, mas eu vou voltar. Ele também utilizou o adjetivo alarmante, está aqui, para dizer que essa situação é alarmante, ela deve ser estudada, deve ser pensada, deve ser analisada. Então, aqui nesse trecho, o Bruno Dias deixa claro que a opinião dele sobre a governabilidade, como agem as autoridades e como é a situação atual. A situação atual é o quê? Alarmante. E as autoridades continuam aumentando suas verbas. Lendo. Esse trecho é um pouquinho grande, né? Mas vamos ler junto. Lê daí que eu leio daqui. Voltamos com o nosso trecho. Vamos ler. Apesar dos efeitos devastadores desta conjuntura atual, é deste caos que temos visto nascer a esperança de um outro mundo possível. Esperança que surge da resistência, inovação e a construção da cidade pela população organizada. Há algumas semanas, São Bernardo do Campo, em São Paulo, acordou com a ocupação de um terreno ocioso organizada por 6.000 trabalhadores e trabalhadoras que sofrem com o desemprego e os altos custos do aluguel, demonstrando a energia que existe na luta para garantir o direito a uma moradia digna. Aqui, olha, o Bruno utilizou nesse parágrafo 5 expressões modalizadoras. Que rico! Aí você talvez fique pensando aí de casa, nunca vou conseguir usar isso. Vai, é só você ler, conhecer o conteúdo sobre o qual está falando, sobre o qual vai escrever. Tem que ler, minha gente, ler muito. Mas não é ler fake news, não é ler coisinhas de WhatsApp, não. Ler jornal, ler artigo, ler site confiável, ok? Então vamos lá. A primeira expressão modalizadora do Bruno foi a oração adverbial, apesar dos efeitos devastadores dessa conjuntura atual. Olha só, por que ela é concessiva, ela é contraditória? Porque ele diz, é deste caos que nasce a esperança. Tem um caos aqui, uma coisa louca, uma briga, uma confusão. Mas é dentro desse caos que vai nascer a esperança. Não é meio contraditório? A esperança está no caos, mas depois ele explica por que a esperança está no caos, tá? Então aqui ele traz uma oração adverbial concessiva. Apesar dos efeitos devastadores dessa conjuntura atual, é uma coisa. A esperança nasce desse caos, é outra totalmente diferente. Mas ele vai reunir esses dois períodos e vai explicar o porquê nasce do caos.
O segundo modalizador ocorre dentro da oração adverbial, quando ele usa o adjetivo devastadores. Apesar dos efeitos devastadores. Que tipo de efeitos são esses? Desse caos. As pessoas não têm onde morar. As pessoas passam fome, as pessoas moram na rua, as pessoas, infelizmente, muitas vezes têm que cometer assaltos, cometer crimes porque não têm o que comer, ninguém dá trabalho, ninguém dá confiança, ninguém ajuda. É muita coisa, não é? Então, esses são os efeitos devastadores desse caos que é a falta de moradia. E ele continua. É deste caos que temos visto nascer a esperança de um outro mundo possível. Esperança que surge da resistência. Quando ele utiliza que surge da resistência, ele utiliza uma oração adjetiva. Uma oração adjetiva, porque ele caracteriza a esperança aqui. Que tipo de esperança é essa? Que surge da resistência. Inovação e a construção da cidade pela população organizada. Há algumas semanas, São Bernardo do Campo acordou com a ocupação de um terreno ocioso. Ele utiliza outro adjetivo. O que é ocioso? Você sabe o que é ocioso? Me diz daí. Estou te ouvindo. O que é ocioso? Corre no dicionário. Bem, ocioso é algo que não está servindo para nada. É alguém que, fulano está ocioso, não está fazendo nada. Esse terreno é ocioso, não está servindo para nada, ninguém faz nada dele, ninguém planta, ninguém constrói, então ele está ali parado, sem serventia nenhuma. Então isso é ocioso. É algo que não vai ter serventia. É algo que não está tendo serventia. É alguém que não está fazendo nada. Então, as pessoas invadiram esse terreno ocioso, trabalhadores e trabalhadoras que sofrem com o desemprego e os altos custos do aluguel, demonstrando a energia que existe na luta para garantir o direito a uma moradia digna. Aí ele traz uma oração adjetiva reduzida de gerúndio, demonstrando a energia. Demonstrando a energia. Energia de quem? Dos trabalhadores e trabalhadoras. Esses trabalhadores e trabalhadoras, ao invadir esse terreno ocioso, demonstram energia, demonstram esperança, demonstram vontade, demonstram união. Então, aqui o nosso amigo Bruno Dias utilizou ótimas expressões modalizadoras para caracterizar o seu texto. E agora eu pergunto realmente, o Bruno, será que ele comemorou o Dia Mundial do Habitat? Veja o que ele colocou no texto dele. As expressões modalizadoras que ele utilizou. Efeitos devastadores. Ele utilizou o que mais? Uma conjuntura atual sem eficiência. Um governo que... Vamos ver aqui, quais foram? Crise social. Cortes monstruosos. Uma liberação enorme para dinheiros que não devem ser. Políticos higienistas que varrem tudo para debaixo do tapete, para tampar o sol com peneira, para fingir que trabalharam. Ele utilizou mais o quê? Novos moradores que não têm opção de moradia. Então, será que o Bruno comemorou o Dia Mundial do Habitat? Não, ele não comemorou. E por que eu percebi isso? Através das expressões modalizadoras do Bruno. Então, gente, cuidado ao escrever. Leia. Ler é tudo. Ler te traz mundos novos. Foi isso que o Bruno fez. Para escrever isso aqui, ele pesquisou, ele leu, ele trouxe informações e colocou essas informações ali. E para dar a opinião dele, que ele não poderia deixar também ao relento, clara, né? Escondidinha, ele colocou expressões modalizadoras, que são formas de você colocar a sua opinião, a sua visão de mundo dentro do texto, sobre aquele assunto ali tratado, ok? Então, espero que vocês tenham entendido mais um pouquinho, ou um pouquinho mais, sobre as nossas expressões modalizadoras, e espero que vocês estejam nos assistindo, participando junto conosco do nosso projeto Educa Balsas, e como eu falei lá no início, coloque o conhecimento na sua mão, e você vai ser uma pessoa poderosa. Então, desejo para vocês bons estudos, obrigada pela atenção, e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.